Gravando? Tá gravando. Ah, moleque! Olá, pessoal. Aqui o professor Chico Kramer, acompanhado do mestre Francis Camargo Matzenbacher. Beleza, pessoal. Só especialista, Chico. Só especialista. Beleza, pessoal. Tudo bem? Bacana. Bom estar com vocês aqui. Hoje vamos conversar, então, um pouquinho sobre direito penal, sobre novidades, né, que estão acontecendo aí no contexto de violência doméstica e familiar. É isso, então, Chico? É isso. Tivemos mudança, né? Mudança que atingiu a Lei Maria da Penha, que atingiu o Código Penal. E tem reflexos diversos, né? Reflexos diversos, assim, em pontos importantes para nós, como sociedade e para todos os concurseiros, né? Claro, a repercussão disso é sempre no mundo dos concursos, né? E é por isso que a gente vai conversar um pouco, né? É importante que a gente conheça a redação do texto legal e é importante que a gente tenha uma contextualização disso, né? A acomodação no próprio ordenamento jurídico como um todo, né? O nosso sistema, a gente tem que sempre interpretar ele de forma sistemática, né? Me parece que nesse contexto, né, Chico, podemos começar pela lei que alterou o Código Penal e a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, né? Exatamente. Então, gente, a gente está aqui no site do Planalto. É um documento online que a gente está olhando. E aí já fica a primeira dica da live. Quando tem mudança legislativa, vocês têm que correr para o site do Planalto. É lá o local da informação oficial. Essa é a informação que está acima de qualquer suspeita, por assim dizer, né? E essas mudanças legislativas, elas precisam ser buscadas assim na fonte, porque senão começa a ler muito texto sobre a lei, mas tu acaba não lendo a lei. E aí pode ser que uma coisa simples se transforme num monstro, né? De fato, é verdade. É importante você saber fazer a pesquisa. O Chico sempre fala, né? Você abre no Google, digita lá Código Penal Planalto. É assim que tu faz, Chico? É assim que eu faço sempre. Exato. Sempre. É a atualização 100% segura, tá? Então, pessoal, o que nós temos aqui, tá? No seu monitor, tá aparecendo a Lei 14.188 de 2021. Ela é uma recente lei que ela definiu o programa de cooperação Sinal Vermelho, tá? E ela acabou, obviamente, tem o escopo de ter o enfrentamento da violência doméstica e familiar, e com esse sentido, com esse objetivo, acabou fazendo algumas alterações na Lei Maria da Penha e no Código Penal. Então, por conta dessa repercussão penal, nós temos aqui, então, que fazer algumas observações, né, Chico? Sim. Pessoal, vocês devem ter visto já algumas propagandas não, né? Mas algumas comunicações no Instagram, em outras redes sociais, enfim, tratando do sinal vermelho, né? E aí vocês normalmente usam aquela foto da mulher com o sinal na mão, o X, né? Que será preferencialmente vermelho, não precisa ser vermelho. E que serve como um código nesse pedido de socorro, por assim dizer, né? Dessa pessoa que está sofrendo essa violência, tá? Então, vocês vão perceber que os órgãos públicos estão inseridos nisso já imediatamente, e alguns órgãos, algumas empresas privadas vão se cadastrar como locais para receberem essa informação, para prestarem um primeiro auxílio para essa pessoa, né? Mas, enfim, a par dessa questão aí mais social, a gente tem a análise realmente dos artigos, dos dispositivos legais que estão sendo alterados, né? Certo. Então, muito importante a gente você fazer essa introdução, né? Porque esse é o objetivo, né? É a proteção, né, da sociedade, a proteção da mulher, né? E, claro, agora a gente vai ver a parte penal. E a gente começa com uma alteração no Código Penal na parte da lesão corporal. Foi incluído uma qualificadora, tá, pessoal? Lá no artigo 129, que trata sobre lesões corporais, foi incluído uma qualificadora, no parágrafo 13, tá? Em que diz que se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, tá? A pena vai ser de reclusão de 1 a 4 anos, tá?
Detalhes que nós temos que cuidar aqui. O que me parece, Chico? Razões da condição do sexo feminino. O que vem a ser isso? A própria lei traz essa definição do que seriam as razões da condição do sexo feminino. Veja que ele compõe, é um elemento do tipo penal, né? E tem que ser preenchido. Isso está definido lá, o conceito lá no parágrafo 2º-A do 121, né? Que fala que se entende por razões da condição do sexo feminino aquilo que ocorrer em razão do âmbito de uma violência doméstica e familiar ou então uma discriminação em razão do gênero feminino. Né? Então, se for nesse contexto, e é bom que você consiga compreender isso, né? Então não precisa ser somente no âmbito de uma violência doméstica e familiar contra a mulher. Pode ser também numa situação em que ocorra por conta de uma discriminação. Uma discriminação em razão do gênero feminino. É muito mais abrangente, né? É mais abrangente. Esse é o lance. A gente está vivendo Isso é importante, até para entender o espírito da lei, porque senão começa a ler os artigos com a cabeça torta e não entende o que realmente está escrito ali. E olha só, a gente está falando de razões da condição do sexo feminino, né? E nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121. Então, o 121 é homicídio, parágrafo 2º-A do 121, feminicídio. Tá? Essas mudanças, pessoal, que são por razões da condição do sexo feminino, são amplas e abrangem, e aí tem que lembrar disso, porque é importante, é absolutamente relevante, abrangem também o transgênero, né? Sim, inclusive tem enunciados, se eu não me engano, do Fonavit, tem enunciados que se aplica assim. Inclusive, não seria nem necessário exigir a mudança de sexo. Existe já enunciados nesse sentido. Né? E aí, trazendo para o bem simples, gente, para que ninguém se engane, para que todos entendam, mas com respeito, a pessoa, entendendo-se do sexo feminino, poderia buscar esse abrigo que a lei traz. Né? Não haveria necessidade, por exemplo, da pessoa ter se submetido à cirurgia. Seria necessário isso acontecer. Porém, também abrange, por óbvio, a pessoa que se submeteu à intervenção cirúrgica. Então, me parece que essa compreensão acaba sendo relevante. Tá? Dito isso, a gente já pode ver para outra alteração, né? A outra novidade que nós temos aqui, então, tá? Teve uma inclusão, temos um novo crime aqui, que é o artigo 147b, um novo crime que foi introduzido no âmbito do Código Penal. Então, essa lei, vamos confirmar o número da lei aqui, vamos nos situar, a lei de número 14.188 de 2021, que é datada de 28 de julho de 2021, ela acabou introduzindo o que a gente já viu, ela introduziu no Código Penal o parágrafo 13 do 129 e ela introduziu o artigo 147b, tá? Um novo crime. E o que diz esse novo crime? Trata-se de causar um dano emocional à mulher. Tá? Um dano emocional à mulher. Se discutia isso, né? Tinha no âmbito da Lei Maria da Penha, se não me engano, é lá no artigo 7º, mas eu não me recordo com certeza absoluta. Ela fala sobre vários tipos de violência contra a mulher. Dentre eles se compreenderia não só violência física, mas também a emocional, psicológica, né? Mas não havia um crime correspondente a isso. Né? Então ficava realmente deficiente a proteção, não era suficiente para proteger a mulher. Né? Agora não, agora nós temos uma previsão de uma infração penal e agora foi incluído no Código Penal. Né? Chico, posso ler então o artigo? Claro, toca a ficha. Acho que é importante a gente ler, a gente tem que se contextualizar, nós temos que pegar todo o contexto da lei, nada melhor no direito penal do que ler o texto legal, né? Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças,
e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Aí, pena, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Eu acho que o 147, ele... Essas mudanças dessa lei, elas me lembram alguns pontos, assim, ó. Quando tu fez faculdade, o 129 tinha quantos parágrafos? Ah, pois é. Tinha 9, né? Ah, pois é, e vai crescendo. Tinha 9. E aí ele veio vindo. Cara, o 147 era só ele. Depois do 147 viu o 148, né? E assim está sendo costurado o Código Penal. Final, né? aí a gente teve o stalking, agora 147A. É verdade. O stalking, né? Que é aquela perseguição dentro das redes sociais. E aí a gente foi mais fundo nisso e veio com o 147B, que de novo é um crime comum, né? Todo mundo pratica. E não precisa desse sujeito passivo igual ao da Lei Maria da Penha, né? A gente tem a mulher. É, interessante isso, né? Lá naquele primeiro dispositivo que a gente trabalhou, que foi o 129, parágrafo 13, que foi incluído, ele exigia aqui como uma elementar aqui do próprio tipo, razões da condição do sexo feminino, né? O que te colocava naquela situação de ou estar no contexto de violência doméstica e familiar, ou então em ser uma razão de discriminação em razão do gênero, do gênero feminino, né? Te colocava isso. É interessante que no 147B não traz isso no dispositivo, né? Porque era possível uma lesão corporal que não seja por razões da condição do sexo feminino, que seja uma lesão corporal, né? E aí vai se encaixar em outra parte qualquer do 129. Mas agora, aqui, né, a gente tem causar dano emocional à mulher. Qual mulher? Toda mulher. Qualquer mulher. Sem nenhuma especificação. Não tá trazendo esse elemento nesse artigo. Então, o que nos parece que ele é mais amplo. Mais gente amplo. ainda. Eu acho interessante porque você vai numa prova que uma prova objetiva, e aí o examinador começa a colocar elementos que não constam no artigo, né? Você tem que estar esperto para saber se aquela alternativa vai estar certa ou errada. Ele não vai poder restringir, né? Embora essa seja o jeito de enganar o aluno, né? Se for fazer uma questão, por exemplo, assim, ó, conforme redação constante do Código Penal no artigo 147B, até exigindo conhecimento puro e simples do texto legal. Se ele começar a questão assim, e aí ele introduzir outras coisas que não estão no artigo, não vai ser conforme a redação que está no Código Penal. Então, são questões interessantes, porque no 13, se colocar só lesão corporal praticada contra a mulher, ela precisa desse elemento, razões da condição do sexo feminino. Ou seja, que aquela lesão corporal tenha sido praticada ou por conta de violência doméstica e familiar, ou por conta de discriminação em razão do gênero feminino. Esse dispositivo exige isso. Senão, não teria, em tese, não teria uma infração penal. Não teria essa qualificadora. Não teria qualificadora. Então, eu acho que a minha impressão que mais me chamou a atenção desse 147B foi nesse sentido aí, né, Chico? Mas que mais foi interessante, né? E ele vem assim, pra gente que tá na polícia e vive isso aqui a cada 24 por 72 horas, né? Ele vem resolver um problema grande, né? Ele vem resolver um grande problema, porque tu via a situação que era dano emocional, que era o sétimo segundo lá da Lei Maria da Penha, e tu não tinha onde encaixar, né? Exatamente, né? Não. E aí tu acabava ou colocando como ameaça, ou buscando um constrangimento, sei lá, e aí tinha que buscar outro, ou dano, né?
Dano, porque, por exemplo, assim, ó, aqui fala causar dano emocional à mulher, que a prejudica ou perturbe o desenvolvimento e assim vamos andando. Tá? Mas aí o cara ia lá e quebrava a caneca do curso de superação da mulher. E aí era dano. Mas não era dano. No fundo tu sentia que aquilo não era crime de dano, né? Mas o que tu ia fazer? Não tinha Ficava... Na parte de viabilizar isso na prática ficava difícil. Embora pudesse ter essa questão, né, na esfera não penal, mas na esfera civil, poderia ser levada para o judiciário, mas na prática se ficava difícil de concretizar isso, né? Esses dias a gente falou sobre indenização, né? Na live do eu e a minha esposa. Eu vi. E aí a gente falou disso, né? Cara, aí fica uma dica, né? Não tem ponta solta no direito, né? Tu vê, a gente fez a live da indenização, não tinha mudado a lei ainda. E aí o que a gente tratou na live da indenização, que era o arbitramento do valor mínimo, né? Tem um gancho gigante aqui, né? Porque aqui a gente vai ter um lugar onde vai se fazer prova do dano e da repercussão que esse dano tem também patrimonial e moral, né? Ou outra forma, que o dano no civil pode ser dividido aí em vários espectros, né? Tá muito ligado ao 147B. Então eu acho que o 147B, assim, daqui a uma semana já vai ter, assim, uma quantidade enorme de registro. Até eu ia dizer que isso aqui ainda vai ser enfrentado, né, pela doutrina, jurisprudência, né, casos práticos, né? Ingressou no ordenamento jurídico, né? E a gente aqui está apenas conversando um pouco, né, sobre o que imaginando. Porque eu sei que quem tá agora no plantão tá pensando, e agora? Uso ou não uso o 147B? Então vê, né, a gente tá tendo as primeiras impressões, né, dessa alteração. Isso é uma live histórica. Uma live histórica. Inclusive, a gente pode acabar em algum momento mudando até de entendimento, né? Com certeza. Que é o risco que a gente corre quando a gente se manifesta já de início, num primeiro momento, né? Mas é assim mesmo, né? Eu acho que é assim que a gente cresce. Tem que ter humildade para aprender, né? A gente tem humildade e vai aprendendo com as coisas que vão acontecendo. Tanto é que a jurisprudência nos traz novos entendimentos, né? Então, acaba que a gente acaba adaptando isso também, né? Deixa eu aproveitar aqui, pessoal. Estou tomando uma Coca-Cola aqui no curso na xícara do superação que foi feito pela Igara Artes, é isso? É isso aí, a Igara Artes que faz os nossos materiais aqui. Foi um presente aí, né? Show de bola, valeu, né? Foi pelo Cristiano, né? Foi pelo Cristiano. Meu nome. Beleza. Tem mais uma questão interessante pra gente ver, né, Chico? Tem mais um ponto bom aí. E aí na parte de medida protetiva, né? Aí espinhoso, né? De urgência. Um artigo espinhoso, né? Mas importante também de ser enfrentado, né? Porque a gente precisa se atualizar para esses temas e agora a gente vai ter que acompanhar o que vai acontecer, né? Nos próximos meses, no próximo ano. Vamos fazer o seguinte, vamos já colocar na tela, né? Que maravilha poder trabalhar com esse monitor gigante aqui, Chico. Eu tô achando maravilhoso, né? Porque tá na minha cara o tipo penal, né? No caso aqui, então, nós estamos dentro da Lei Maria da Penha. Foi uma introdução que essa nova lei fez, né? De um dispositivo dentro da Lei Maria da Penha. Essa lei nova introduziu um artigo na Lei 11.340 de 2006, que foi o artigo 12C. Na verdade, ela fez só uma alteração da redação, né? Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Só fez uma alteração da redação para adaptar e incluir a possibilidade de pedir um afastamento do agressor do lar no caso de risco atual ou iminente à integridade psicológica. Que antes não tinha, era só integridade física, né? Se não me engano, da redação anterior. E acho que foi nesse sentido, então. Se alterou a redação. Foi isso que aconteceu. Tá? Então, o caput do artigo 12C passa a vigorar com a seguinte redação. E aí ele incluiu a violência psicológica. Nós saímos daquela questão de apenas violência física, integridade física, e agora pode
também no caso de risco à integridade psicológica da mulher, em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, ou agressores. A questão reside na parte do psicológica, né? É essa que é a questão que veio permitir também essa medida protetiva de urgência. Ficava muito difícil de fazer uma medida protetiva baseada na violência psicológica, quando a violência psicológica não tinha um assento, por assim dizer, né, dentro do Código Penal. Porque o que a mulher quer mesmo, quando ela vai na delegacia e ela está sofrendo isso, ela quer o deferimento da medida. Então, muitas vezes acaba pedindo e não acaba não levando o deferimento dessa medida. Ou tem a história de pirro, né? Ganha, mas não leva, né? Pois é. Recebe o deferimento da medida dali a vários dias e aí não tem mais o mesmo valor, né? Tem coisas que precisam de velocidade, né? Então, esse cenário aqui, veja, está incluído esse artigo, está dentro do capítulo ali fala sobre o atendimento pela autoridade policial, né? A Lei Maria da Penha já teve uma outra mudança muito recente. Eu acho que é 2020, né? Acho que é 2020. Mas, bom, posso estar enganado, mas enfim. E a medida protetiva sempre pôde ser deferida pelo juiz, passou a ter outras possibilidades de deferimento, né? Então, na comarca que não tem juiz, deferimento pelo delegado. E aí, não tendo o delegado, é uma realidade, né? A depender do estado do Brasil. Até no Rio Grande do Sul é uma realidade, em localidades assim mais afastadas, né? Ela poderia ser deferida pelo policial. De qualquer forma, o policial ou o delegado, enfim, teriam 24 horas para comunicar à autoridade e a autoridade outras 24 horas para confirmar ou não a medida, né? E isso é um tema que ainda não está bem resolvido, né? É uma questão que tem um pouco de discussão, enfim, sobre acho que é sobre a constitucionalidade mesmo da medida. O aspecto da reserva a reserva de jurisdição, exato, né? Mas a questão é que não seria exatamente promover uma jurisdição nesse caso, né? Seria uma proteção da mulher. Então, por isso que tem uma discussão. Essa é a discussão, né? A máxima seria na dúvida proteja, né? Isso mesmo, né? E aí, pelo menos, tem um amparo legal que permita essa proteção, né? Para o profissional que está lá trabalhando e vai fazer de qualquer jeito, só que... né? Esse é o fato, né? No fim das contas, acaba acontecendo que quando na cidade só tem um policial ou dois, né? Às vezes o número comum é 3, né? Um policial civil, 2 policiais militares, né? É a guarnição da cidade inteira, né? Número 3. E aí os 3 têm que fazer um plenário entre eles e decidem tirar aquele agressor da casa e deixar a mulher com as crianças, porque eles não conseguem enxergar outra possibilidade, às vezes não tem rede de apoio, né? E eles vão fazer. E eles vão fazer. Fazer. Antes faziam isso quase que no peito e na raça, né? Agora, não. Agora eles têm mais respaldo, muito mais respaldo. Então, eu vejo isso como uma forma de trazer um pouco daquela questão de concretizar ou tentar trazer a realidade, né? A dificuldade da realidade dentro do âmbito legislativo, né? Tu traz dentro de uma norma, de enunciados normativos, né? Que tentam trazer correções de problemas sociais que a gente tem mesmo, de infraestrutura organizacional do Estado. Porque são dramáticos, né? São situações dramáticas, assim, né? Quem já viu uma vítima chegar, às vezes, bastante agredida, né? É difícil. É difícil até se conter para fazer as coisas dentro dos limites legais, né? Mas, enfim, que bom que a gente tem uma ferramenta. Esse é o tipo de artigo que é uma ferramenta, né? Para que se realize um direito que, já que essa questão da dignidade da mulher está muito bem descrita na lei como direito humano, e óbvio que é, né?
tenha ferramentas para realizar as coisas, né? A contento. Pessoal, nossa primeira live nesse novo layout, com uma novidade legislativa importante, uma boa atualização. E agora a gente vai se encontrar bastante nesse novo modelo aqui. Bacana aí. Vamos trazer convidados, comes e bebes, e vamos tratar de muitos temas. Aqui nessa mesa a gente vai estudar muito edital com vocês, a gente vai revisar muita novidade na lei, a gente vai estudar muita coisa, concursos que estão vindo aí. Fico, tu me deixa, eu vou te pedir aqui na live mesmo, aqui, se Claro. tu me autoriza aqui essa conversa que a gente teve de colocar lá no canal do Spotify. Claro que vai. Daqui a gente separa o áudio e ele vai pro Audição Jurídica. Pô, bacana, Ah, chegou! moleque! Audição Jurídica no Spotify, pessoal. Então, curte lá, se quiser revisar também, né? Óbvio, sem dúvida. Bacana. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, isso aí, pessoal. Um grande abraço, até mais.